Antes do vídeo, queremos mandar um salve especial para o Eduardo Leite, que contribuiu na última live aqui do canal. Abração para você, Edu! Muito obrigada pelo apoio! Quem quiser ajudar o canal, é só doar qualquer valor no Superchat. Ou mandar super stickers vai ganhar um salve especial antes dos vídeos das creepypastas dos inscritos. Oi, meu nome eu não posso revelar, mas o que aconteceu comigo foi a coisa mais traumática da minha vida. Um dia eu estava jogando Minecraft e aí o meu canal favorito postou um vídeo e eu fui assistir de imediato, achando que iria ser o primeiro a chegar no vídeo. Aí eu vi que tinha outro canal que tinha chegado no vídeo antes de mim e o nome do canal era 6YTHRAUL, The Lord of Fire Hell. Eu achei muito estranho. Aí eu entrei no canal dele e tinha vídeos muito estranhos. Um deles tinha uns monstros matando umas pessoas. E de repente eu ouço um barulho na cozinha. Eu fui lá e eu vi uma sombra com uma faca vindo até mim. Mas quando ele ia me pegar, eu vi meus pais entrando na sala e então a sombra sumiu. Depois disso, eu nunca mais assisti um vídeo daquele canal. Mas um dia, eu estava no YouTube e vi meu canal favorito de novo. Porém, quando eu entrei, ele estava muito esquisito e todos os vídeos eram de um cara recomendando o canal 6YTHRAUL, The Lord of Fire Hell. Era o canal que me traumatizou. E eu lembrei daquele dia e fiquei perplexo. Eu comecei a ficar paranoico. Eu comecei a ter visões. E um dia eu sonhei que tinha um homem matando minha mãe. E aí eu acordei com um grito, vindo do quarto da minha mãe. E quando eu chego lá, eu não vejo nada. No outro dia, eu vi aquela sombra no meu quarto, na minha cama. Mas quando eu olhei para ela, ela sumiu. Eu olhei para o relógio e marcava 3 horas da manhã. Então eu decidi excluir minha conta do YouTube, mas não adiantou nada. Até que certo dia, eu estava jogando um jogo e do nada eu ouço um grito na rua e vou até lá, mas eu não vejo nada e volto para casa. De repente, eu vi uma sombra preta e eu fui para me esconder no armário e eu vi pela fresta que aquela sombra estava no meu quarto e falava: "Eu já acabei com seu pai e sua mãe, então se junte a eles." Depois eu vejo que a shotgun do meu pai estava no meu armário, então eu pego ela e saio do armário dando um tiro na sombra e ela desaparece. Depois disso, eu me mudei e muito tempo se passou e até então eu nunca mais entrei no YouTube. Olá, meu nome é Enzo. Eu era um grande fã de Gumball, Bob Esponja, etc. Como qualquer pessoa da minha idade, eu amava desenhos. Um dia eu estava assistindo Bob Esponja, mudei de canal e vi que o incrível mundo de Gumball havia começado. O nome do episódio era Darwin Assassino. O episódio começa com Gumball e Penny sentados juntos. Darwin no banco de trás apenas olha tudo. Seus olhos expressavam raiva e tristeza. Eles chegam em casa e Darwin fala para Gumball: "Poderia me ouvir, Gumball." Gumball não presta atenção e continua dizendo sobre a Penny. Darwin, com lágrimas nos olhos, sobe para o quarto e se tranca lá. Os dias se passam até chegar o dia 27. Darwin estava olhando para o Gumball e a Penny. Darwin interrompe a conversa deles e Gumball com raiva grita: "O que você quer, seu adotado?" Nesse momento todos olham para Gumball com um olhar de desprezo e a própria Penny também. Gumball se encolhe no banco
e Darwin começa a chorar. Alguns colegas dele vão até ele para consolá-lo. Eles chegam em casa e Gumball, com um olhar triste, sobe para o quarto. O outro dia, Gumball está novamente junto com a Penny. E quando eles chegam em casa, Gumball fica falando da Penny para Darwin, até que Darwin, em um ataque de fúria, o ataca com uma pá na cabeça. Gumball cai morto no chão. O episódio termina com Darwin chorando e abraçando ele. Ele diz: "Me desculpe." Olá, meu nome é Nicholas e vim contar minha história. Era uma noite normal. Eu estava jogando com meus 4 amigos de escola. Estávamos nos divertindo, contando piadas enquanto a partida carregava. Mal sabíamos que ninguém depois daquela partida iria rir. Entramos na partida, estava tudo normal. Caímos em uma cidade e começamos a procurar players, até que meu amigo Marcelo disse que tinha encontrado um jogador. E ele falou: "Gente, achei um jogador!" Só que apareceu no chat que o Marcelo morreu, e na mesma hora que ele morreu, ele tinha saído da nossa party. Ficamos assustados e fomos até o local aonde ele tinha morrido. E vimos o corpo do personagem do Marcelo morto. Aquilo parecia muito real. O Fortnite nunca teve sangue. Um dos meus amigos pegou o celular e foi ver os vídeos da atualização. E não dizia nada sobre corpos mortos com sangue. Continuamos a partida. Claro que deveríamos ter fechado o jogo ou ter tirado algum print e mandar para Epic Games, mas não fazer nada foi o pior erro que cometemos. Faltava muito pouco para a gente ganhar. Conseguimos eliminar 3 esquadrões, só faltava um jogador vivo. Procuramos muito por ele, mas não tinha onde ele se esconder. Até que de novo aconteceu a mesma coisa. Meu amigo André falou: "Gente, achei o player, mas ele tá..." Aí André saiu da party e encontramos seu personagem em uma forca, morto, e as tripas saindo para fora. Meu amigo vomitou. Até que vimos que atrás do corpo do personagem do André tinha uma skin que não tinha sido lançada. Era a skin do balão vermelho, mas ela estava coberta de sangue. Meu amigo e eu pegamos as armas e quando iríamos atirar, apareceu que um jogador entrou na nossa party. E ele falou bem baixinho a seguinte frase: "Só pode sobrar um na partida e na vida." A luz da minha casa apagou e eu olhei para o lado. E lá estava o personagem do balão vermelho olhando para mim, com um sorriso de sangue no meio do balão. Eu acordei na minha cama. Meus amigos e meus pais estavam do meu lado e começaram a falar que meus pais me encontraram com a cara no teclado, desmaiado. Eu olhei para a tela do meu computador e lá estava ele, o personagem do balão vermelho, fazendo um gesto de silêncio. Seal Dusk, uma Sylvie invertida, seu treinador não deixou essa Eve evoluir, então ela se irritou com ele, e depois ela evoluiu para uma Sylvie e matou os Pokémon do treinador e o próprio treinador. Também aconteceu algo parecido com o Evespion. Ele era um Eevee Shine. Seu treinador também não quis deixar ele evoluir para Espion. Depois irritou ele. Eevee evoluiu para Evespion e aprendeu um movimento chamado Kill. Ele matou todos os Pokémons do treinador e o treinador também. Pense nisso quando não quiser evoluir seus Pokémons. Robert era um menino de 7 anos, muito chato, que não gostava de fazer tarefas, que também fazia mais sujeira para dar mais trabalho à empregada. Implicava com os irmãos e o principal, detestava ler.
Robert odiava os livros e sempre que podia, tacava fogo ou rabiscava. Depois de um tempo, em 1997, Robert fez 15 anos e quase não sabia ler e odiava que obrigassem ele a fazer isso. Os pais de Robert não se preocupavam com ele, deixavam ele fazer o que quiser e nunca o repreendiam. Ele era rebelde e só andava com os delinquentes e batia nos nerds, nas crianças, inclusive nos sobrinhos. Um dia, o Jonathan, que era um dos nerds que ele zombava, estava na locadora para devolver um filme. E quando Robert o viu, o empurrou, catou o filme e saiu correndo. E chegando em casa, percebeu que seus pais haviam saído e quem estava era a empregada lavando louça. Robert foi para o seu quarto e colocou o filme para rodar. Ele ficou a noite toda rindo daquela aberração e minutos depois ele adormeceu. Quando abriu os olhos, ele sentiu o chão gelado e viu que estava em sua casa, mas não havia nada, nem luz. Então ele resolveu andar mais um pouco e se deparou com uma porta. Ele entrou e viu livros e mais livros. Ele ficou sem reação. Alguns minutos depois, os livros começaram a cantar uma música muito macabra e ele saiu correndo, se escondendo no cantinho mais escuro. Mas não adiantou. Em um momento, os livros pararam de cantar e ficou um completo silêncio. Até que um dos livros abriu e dele saiu um monstro muito estranho, que andava parecendo uma gelatina humana. Esse homem estava procurando algo, até que ele percebeu que alguém estava ali e se vira na direção de Robert e o fica olhando fixamente para os seus olhos. Robert ficou apavorado, até que aquela coisa tentou pegar ele, mas ele saiu correndo e enquanto ele corria, a criatura ia atrás dele e tocava uma música ao contrário, de trás para frente, e cada vez a música ia ficando mais rápido, até que ele se esconde debaixo da cama e o ser começa a procurar. Então Robert resolve agir. Ele pega um livro e lê, e rapidamente se transforma em um cavalheiro. Depois ele uniu toda a sua coragem e foi até o ser e lutou com ele. Depois de lutar e fracassar, ele saiu correndo procurando a saída, até que ele saiu e viu que estava no meio de uma floresta e começa a correr sem olhar para trás. Robert tropeça e cai. No dia seguinte, os pais dele estavam desesperados, não sabiam onde estava seu filho Robert. O tempo se passou e em 1999 a família se mudou para Nova Jersey e 4 meses depois, morando lá, 2 de seus sobrinhos estavam brincando de pique-esconde, até que um deles foi se esconder atrás de uma árvore e ele sentiu um cheiro podre, como se fosse uma mistura de cabelo sendo queimado juntamente com um cadáver. Até que, ao investigar o cheiro, ele viu o corpo de seu tio apodrecendo, parecendo estar gordo, com muitos tumores e inchaço, e uma cara desfigurada, mostrando felicidade. Também havia um livro deixado em sua mão direita, e no livro dizia: "Ele vai te pegar." Olá, meu nome é Matheus e tenho 11 anos. Eu quero contar algo que aconteceu enquanto eu estava jogando Game Box, um videogame portátil com jogos antigos. Eu tinha todos os jogos que foram vendidos no Super Nintendo. Eu até queria selecionar um dos clássicos que eu mais amo nesse mundo, o Donkey Kong Country. Eu amo muito,
Só que quando eu selecionei Donkey Kong, a tela ficou toda preta e tive que resetar o Game Box. Mas eu já sabia o que era o termo bugar naquela época, porque já aconteceu com outro game. Mas chega de lenga-lenga e vou contar agora em primeira mão. Eu selecionei Super Mario World. O menu de lista de games estava normal, com cor, mas quando eu fui selecionar o Super Mario, não se escutava som nenhum. E a tela ficou preta e branca. As únicas cores e tons que pegavam eram o verde da grama e o verde dos arbustos. Os sprites estavam completamente bugados e ainda sem nenhum áudio para escutar. Aparecia cheio de tartarugas contorcidas. E as palavras onde estava escrito o nome do jogo, ou seja, Super Mario World, estava escrita todas com cor branca. Só onde fica a data em que foi lançado, ou seja, 1990, 1991, Nintendo, estavam azuis como sempre. Apertei para começar e fiquei bem assustado. Estava uma dica de ponte A device em cima do Mario. Até aí parece tudo normal para você, não é? Só que não estava escrito um bem-vindo ou aquela famosa palavra: para salvar a princesa você terá que descobrir um mundo de coisas secretas na terra dos dinossauros. Estava escrito em inglês: I hate you, que significa eu te odeio. Eu fiquei com muito medo e fiquei pensando: quem que me odeia ou quem me odiava? O mundo começou também com os sprites bugados e inimigos contorcidos. O único que estava inteiro era o, entre aspas, Mario, porque eu não via o Mario. O jogo começou apenas com Luigi, então fui para a esquerda e comecei a primeira fase, porque nem tudo do jogo estava contorcido e estragado, mas dessa vez apenas o chão e as caixas de interrogação e os canos e os blocos cinzas do Super Mario estavam funcionando normal naquele momento. Nada mais. Nem o plano de fundo do Mario que aparecia para decorar a fase, tipo floresta, caverna, castelo, casa de fantasma, etc. Depois tudo ficou bugado. Nada que eu poderia fazer. E também o bug era tão grande que tinha invertido os comandos de controle. Ou seja, direita fica esquerda e esquerda vira direita. Então eu pensei, mas inverter o controle, isso é coisa do Donkey Kong, não do Super Mario. E agora, lembra que as roupas do Luigi sempre foram e sempre serão verdes. Só que no jogo ficou diferente por causa da força que o bug tinha causado no jogo. As roupas de Luigi começaram a ficar em azul bebê e seu macacão ficou branco. Parecia que já sabia que precisava de proteção para não ser infectado pelo bug. E por incrível que pareça, as roupas alteradas de Luigi tinham camuflado tudo, fazendo com que ele se protegesse. Depois toca aquela música de nível concluído. Só que quando fui subir para ativar um daqueles botões ou switches que facilitavam para eu não morrer tão fácil assim, o pior é que não tinha. O botão de cor amarela ele foi substituído por um ícone de cano. Para entrar em mais um submundo e conhecer novas fases até zerar 100% de jogo. Entrei, e era uma fase tentando se disfarçar usando tal ícone. E era a única fase que me parecia sem bugs e inimigos contorcidos ou calanguinhos de bugs exatos no meio do jogo. E dava para ver em 97 milésimos de segundos, dava para ver alguma coisa que parecia uma roupa da cor olive e macacão vermelho, parecendo que estava observando o Luigi. Eu fiquei chocado, por causa que me lembrava muito o Mario clássico do primeiro Nintendo a ser lançado. Bem, agora eu tenho um Play 2, onde jogo os games de Super Nintendo, e o Mario não teve nenhum bug até agora. A gente joga muito, não mais, no Game Box.